do Taylor e um dos maiores autores de contos de suspense e de gênero policial. Edgar Allan Poe nasceu em 1809 nos Estados Unidos e dedicou-se a escrever poemas e contos que envolviam a morte, mistérios e relatos macabros. Seu falecimento em 1849, de causas não esclarecidas, quando ele tinha apenas 40 anos, contribuiu para que a popularidade de Poe aumentasse. O escritor inaugurou um estilo único e foi fonte de inspiração para grandes nomes da literatura mundial. Fique calmo. Você vai conseguir dormir. Eu posso garantir. Você confia em mim. O retrato oval. O castelo em que meu criado tentara entrar à força, em vez de permitir que eu passasse a noite ao ar livre, em minha condição desesperadamente ferida, era uma daquelas construções que misturam melancolia e grandeza, que a tempos olham carrancudas por sobre os Apeninos, exatamente como imaginado pela senhora Radcliffe. Pelo que parecia, fora temporária e recentemente abandonado. Nos instalamos em um dos menores e menos suntuosos cômodos. Ficava em uma torre remota da edificação. Sua decoração era rica, porém gasta e antiga. Suas paredes eram enfeitadas por tapeçarias e inúmeros troféus armoriais de todos os tipos, junto com uma quantidade incomumente grande de quadros modernos muito espirituosos e molduras de belos arabescos dourados. Esses quadros que pendiam não só das paredes principais, como também dos muitos nichos que a arquitetura bizarra do castelo tornava necessária, atraíram meu mais profundo interesse, talvez devido ao meu delírio incipiente, de tal forma que pedi que Pedro fechasse as pesadas persianas do cômodo, pois já era noite. Acendesse a chama de um comprido candelabro acima de minha cama e abrisse completamente as cortinas debruadas de veludo preto que circundavam a cama em si. Quis que tudo isso fosse feito para que eu pudesse mergulhar, se não no sono, pelo menos na contemplação das pinturas e na leitura de um pequeno volume que encontrara sobre o travesseiro e que aparentemente continha críticas e descrições dos quadros. Li longamente e contemplei profundamente. As horas passaram rápida e gloriosamente, e logo chegou a profunda meia-noite. A posição do candelabro me desagradava, e esticando a mão com dificuldade para não perturbar meu criado adormecido, coloquei-o de forma que sua luz caísse diretamente sobre o livro. Mas esse ato produziu um efeito absolutamente inesperado. Os raios das numerosas velas, pois eram muitas, caíram sobre um
canto do quarto, que até então estivera envolto por profundas sombras lançadas por um dos dosséis da cama. Assim, vi sob a luz vívida uma pintura na qual até então não reparara. Era o retrato de uma jovem, prestes a transformar-se em uma mulher. Olhei rapidamente para o quadro e então fechei os olhos. O motivo de ter feito isso não foi aparente de início, nem mesmo para mim. Porém, enquanto minhas pálpebras permaneceram deste modo cerradas, considerei o motivo de tê-las fechado. Fora um movimento impulsivo para ganhar tempo para pensar, para certificar-me de que meus olhos não haviam me enganado, para acalmar e controlar minha imaginação, de modo que pudesse lançar um olhar mais sóbrio e certeiro. Dentro de poucos momentos, olhei fixamente de novo para a pintura. Não podia e não iria duvidar de que agora estava enxergando direito, pois o primeiro brilho das velas sobre aquela tela pareceu dissipar o estupor onírico que tomava conta de meus sentidos e despertar-me imediatamente. O retrato, como já disse, era de uma jovem. Mostrava apenas a sua cabeça e seus ombros, no que é chamado tecnicamente de vinete, pintura sem borda definida, assemelhando-se ao estilo dos quadros mais famosos de Sully, um pintor anglo-americano conhecido por seus retratos. Os braços, o peito e até mesmo a ponta dos cabelos radiantes misturavam-se imperceptivelmente na sombra vaga, porém profunda, que formava o fundo da obra. A moldura era oval, de um rico dourado, com filigramas em um estilo mourisco, como obra de arte. Nada poderia ser mais admirável do que a própria pintura. Mas não podia ser a execução do trabalho, tampouco a beleza imortal do semblante que me comovera tão veemente. Muito menos poderia ter sido minha imaginação despertada de seu estado sonolento, que confundira a cabeça com a de uma pessoa de verdade. Percebi imediatamente que as peculiaridades do desenho, das bordas difusas e da moldura teriam refutado instantaneamente tal ideia, teriam impedido até mesmo que eu a considerasse por um momento. Refletindo profundamente sobre esses pontos, passei talvez uma hora, meio sentado, meio deitado, com os olhos grudados no retrato. Finalmente convencido de que sabia o verdadeiro segredo de seu efeito, deitei-me novamente. Descobrira que o feitiço da pintura era sua expressão absolutamente realista, que primeiro me causara surpresa, depois confusão, sujeição e espanto. Com um assombro profundo e irreverente, recoloquei o candelabro na posição anterior. Tendo escondido o motivo de minha profunda agitação, procurei ansiosamente o volume que discutia as pinturas e sua história, abrindo na página que se referia ao retrato oval. Li as seguintes palavras, vagas e singulares. Ela era uma donzela da mais rara beleza, tão adorável quanto cheia de alegria. E maldito foi o momento em que conheceu, amou e casou-se com o pintor. Ele, intenso, estudioso, austero e já casado com sua arte. Ela, donzela de mais rara beleza, tão adorável quanto cheia de alegria, toda de júbilo e sorrisos, brincalhona como uma jovem corça, que se amava e dava valor a todas as coisas e odiava apenas a arte, sua rival. Temia apenas a paleta e os pincéis e outros instrumentos perversos que a privaram do rosto do seu amado,
Foi, portanto, algo terrível para esta dama ouvir o pintor falar de seu desejo de retratar até mesmo sua jovem noiva, mas ela era humilde e obediente e pousou docilmente durante semanas na torre escura, no alto do torreão, onde a luz só entrava por cima e caía sobre a tela branca. Mas ele, o pintor, orgulhava-se de seu trabalho, que prosseguia hora após hora, dia após dia, e era um homem intenso, indomável e taciturno, que perdia-se em fantasias de modo que não viu que a luz que batia de forma tão sinistra naquele torreão solitário acabava com a saúde e a alegria de viver de sua noiva, que definhava visivelmente para todos, menos para ele. Ainda assim ela sorria e continuava a posar, sem reclamar, porque via que o pintor, que tinha um grande renome, obtinha um prazer fervoroso e ardente em sua tarefa e labutava dia e noite para retratar aquela que tanto amava, mas que ficava cada dia mais infeliz e fraca. E na verdade, algumas pessoas que viram o retrato comentaram sobre sua semelhança, em voz baixa, como se fosse alguma maravilha assombrosa, a prova não só dos poderes do pintor, como também do seu amor por aquela que ele retratava tão bem. Porém, finalmente, quando o trabalho chegava ao fim, ninguém teve permissão para entrar no torreão, pois o pintor ficara incontrolável com o ardor de seus esforços e desviava o olhar de sua tela apenas para olhar o semblante da esposa, e não via que as cores que espalhava sobre a tela eram retiradas da face daquela que sentava ao seu lado. Após a passagem de muitas semanas, quando faltava pouco a ser feito, além de uma pincelada na boca e um pouco de tinta no olho, o espírito da dama tremeluziu como a chama dentro do vidro da lamparina. E então a pincelada foi dada. A tinta foi posta, e o pintor por um momento ficou enfeitiçado pela obra que produzira. Mas no instante seguinte, enquanto ainda encarava a tela, começou a tremer, ficou muito pálido e chocado, e exclamando alto: "Esta é realmente a própria vida." Virou-se repentinamente para olhar a sua amada, que estava morta. Bons sonhos e até a